Boas-vindas a todo mundo que está acompanhando esta análise detalhada da profunda obra teológica de John Stott. Hoje a gente vai focar numa área fascinante e que, olha, é um verdadeiro divisor de águas. Como a cruz molda radicalmente a identidade cristã. A gente costuma pensar no impacto da cruz só lá na frente, na salvação futura, né? Mas o texto que vamos destrinchar hoje mostra que ela afeta profundamente quem nós somos e, principalmente, como a gente vive o agora. Então, vamos direto ao ponto e mergulhar nessa verdadeira aula magna. A ideia aqui é examinar os argumentos centrais do capítulo 11 de A Cruz de Cristo, mais especificamente o trecho que vai da página 121 a 131. A gente vai fazer um percurso bem interessante, saindo daquela crise psicológica que sufoca a sociedade atual, até chegar no serviço prático e transformador que a cruz inspira. E para dar um norte na nossa conversa, a estrutura da análise vai passar por 5 pontos centrais. Primeiro, a crise de identidade. Depois, o paradoxo do ego. Em seguida, as facetas do nosso ser criado, caído e remido. Logo após, o contraste brutal entre ambição e servidão. E para fechar, a autocompreensão e autodoação. Começando pela primeira parte do nosso roteiro, a crise de identidade. É muito interessante notar como a nossa sociedade vive presa numa armadilha dupla, sabe? A gente é constantemente esmagado por um sentimento de inferioridade e, ao mesmo tempo, cegado por um narcisismo tremendo. O autor resgata uma visão de Arnold Toynbee para lembrar que a tecnologia muitas vezes nos reduz a meros números de série viajando pelas vísceras de um computador gigantesco. E não para por aí. Tem especialistas comportamentais, tipo Skinner, que afirmam que nós somos basicamente máquinas programadas para responder a estímulos. Outros estudiosos dizem que somos apenas animais e ponto. O resultado de tudo isso? Pessoas se sentindo como verdadeiras nulidades, sem valor nenhum. E é exatamente essa crise de identidade esmagadora que a cruz bate de frente. O que nos leva à parte 2, o paradoxo do ego. E aqui a gente esbarra num paradoxo bíblico gigantesco. Pensa bem, por um lado tem aquele mandamento super direto de Jesus para tomar a cruz, negar a si mesmo e crucificar a carne, que é uma atitude bem agressiva contra o ego. Mas, por outro lado, o próprio texto garante que os seres humanos possuem um valor divino imenso. E aí fica a pergunta no ar, como é que a gente consegue conciliar uma negação total com uma valorização tão profunda? Parece que a conta não fecha, né? Mas a resposta para esse paradoxo é simplesmente fantástica. Olha só essa reflexão brilhante de William Temple. Ela mostra que a cruz funciona como a medida final e objetiva do nosso valor. O nosso valor real não vem do sucesso mundano, de quão bem a gente compete no mercado ou da nossa aparência física. Na verdade, ou melhor, esquece isso. A métrica é completamente outra. O nosso valor vem do fato inegável de que o próprio Deus julgou que valia a pena sofrer e morrer por nós. É a cruz que destrói a arrogância, mas ao mesmo tempo elimina pela raiz qualquer sombra de autoaversão. Avançando para a parte 3 da nossa explicação. Criado, caído e remido. Para resolver aquele paradoxo de vez, a gente precisa de uma clareza cirúrgica. O ego humano não é um bloco único, indivisível. Na verdade, é mais como um quebra-cabeça. Os aspectos criados, ou seja, o fato de sermos feitos à imagem de Deus, e os aspectos remidos pela graça precisam ser celebrados e afirmados com muita gratidão. Agora, por outro lado, os aspectos caídos, aqueles manchados pelo pecado e pelo egoísmo cego, esses aí devem ser impiedosamente negados. É exatamente como aquela famosa história do médico e do monstro, do Jekyll e do Hyde. A verdadeira autocompreensão exige da gente um discernimento muito afiado para saber exatamente qual parte alimentar e qual parte deixar morrer de fome. O ser humano carrega essa dualidade. É digno porque foi recriado à imagem divina, mas ao mesmo tempo é depravado porque ainda arrasta aquela velha natureza rebelde. E trazendo isso para a vida real, para a prática do dia a dia, a gente entra no conceito teológico da mortificação. Mas calma, não estamos falando de destruir a própria personalidade ou a essência de ninguém. É sobre uma execução deliberada e diária desse falso eu, para que a gente possa, de fato, caminhar em liberdade. O texto usa imagens super fortes. É literalmente pegar um martelo e pregos para subjugar aquela natureza velha e escorregadia. A cruz de Cristo vira o modelo exato, o molde perfeito para a nossa própria negação. O que nos prepara para a parte 4. Ambição contra servidão. E olha, uma identidade verdadeira, construída aos pés da cruz, nunca vai ser um beco sem saída, onde a gente só fica olhando para o próprio umbigo. Essa identidade muda totalmente a nossa interação com o mundo.
Aqui a gente tem um contraste brutal. De um lado, a ambição bem terrena dos discípulos Tiago e João, buscando tronos, cadeiras de poder, glória, um pedido assustadoramente egoísta. Do outro lado, numa via diametralmente oposta, o caminho de Jesus, totalmente focado na cruz e no serviço. Jesus deixa claríssimo que a liderança movida pelo ego é terrível. Ele não veio para ser servido e ficar no topo, mas para lavar os pés, servir e dar a própria vida. Fica muito evidente que a nova comunidade criada por Cristo opera com métricas que viram o mundo secular de cabeça para baixo. O símbolo máximo de sucesso aqui não é uma coroa de ouro, toda cravejada, ou o manto de um imperador poderoso, mas o avental de um escravo. Onde o mundo tiraniza, onde as pessoas pisam umas nas outras para obter poder, o caminho da cruz exige a coragem de rejeitar tudo isso. Exige abraçar a incerteza e o serviço humilde. É uma virada de chave gigantesca. Vamos então para o clímax da nossa análise. A parte 5. Autocompreensão e autodoação. Chegando nesse ponto alto, é impressionante ver como Stott redefine completamente a ideia de amor. Na tradição teológica, o pecado é visto como a natureza humana curvada sobre si mesma, totalmente obcecada pelos próprios interesses. Mas o amor verdadeiro, aquele amor que no original grego a gente chama de ágape, é o exato oposto. Não é um sentimento direcionado para si mesmo. É uma força irresistível, sabe? Uma ação deliberada que te empurra para fora, em direção às necessidades mais profundas de quem está do lado, sempre numa postura de doação e autossacrifício. E na prática, essa autodoação se espalha como fogo por todas as esferas da vida. A mensagem da cruz tem que adoçar e transformar os relacionamentos do começo ao fim. Dentro de casa, no lar, isso se manifesta através de uma submissão mútua profunda. Na igreja, significa colocar um ponto final naquela busca desesperada por status ou reconhecimento. E no mundo lá fora, bate de frente com aquele evangelho moderno focado só na prosperidade pessoal. Exige uma disposição real de arregaçar as mangas, de sofrer se for preciso e de agir socialmente para levar a luz a quem realmente precisa. E a gente âncora isso direto nas escrituras, provando que a redenção nunca foi só um modelo teórico ou bonitinho de se ver. A cruz, na verdade, fornece o incentivo mais inescapável possível para a nossa entrega diária. Com o amor de Deus habitando no íntimo, esse autossacrifício e essa generosidade prática, como alimentar quem tem fome e dar abrigo para quem está desamparado, deixam de ser apenas opções no cardápio da vida. Eles se tornam a nossa resposta mais lógica, instintiva e natural. Para amarrar essa nossa explicação de hoje, fica aqui uma provocação sobre a realidade dessa caminhada, que é bem rigorosa, mas ao mesmo tempo absurdamente libertadora. Identificar o que precisa ser deixado para trás é só o primeiro passo. Se a cruz destrói de uma vez por todas tanto a autoaversão quanto a ambição narcisista que parte do nosso próprio ego caído, a gente ainda precisa crucificar hoje para de fato conseguir servir de verdade ao próximo. Fica aí essa forte reflexão.